paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Livro de Gênesis 2, a partir do versículo 16, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou repetir o versículo 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode ver o contexto aqui dessa leitura do livro de Gênesis, capítulo 2, como o Senhor plantou, um jardim. Glória a Deus. E de tudo que o Senhor cercou. E aí depois disso ele vai e coloca o homem para regar essa terra, para cuidar com todo zelo. Aleluia, com todo amor. E o que acontece? Ele planta uma árvore, tem uma árvore no jardim, chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E ele ordenou, aqui está dizendo no versículo 16, e ordenou o Senhor que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele diz que a consequência seria morrer. Aleluia. Então Deus, sendo todo-poderoso, ele cria o homem, sua imagem e semelhança, o cerca de privilégios e dá ordenanças, Mesmo ele tendo todo o poder sobre o homem, ele determinou algo. Ele criou todas as árvores e disse, com exceção dessa, que o homem tinha liberdade, para comer livremente todos os frutos, mas dessa árvore não deveria, porque se comesse, morreria. Em um só momento o Senhor usou o poder dele para impedir, mesmo podendo sendo Deus. Ele deu mandamento. Ele disse ao homem: não faça, não coma desse fruto, Glória a Deus. E aí você vai ver mais um pouco à frente, após a criação da mulher, glória a Deus, que ela foi orientada por Adão. Adão a orientou. Mas o que acontece? Ela, em um ataque do inimigo, em uma tentação, que usa o corpo de um réptil, de uma serpente, o diabo, o espírito caído, e dá uma sugestão contrária ao que Deus falou, dizendo: certamente não morrereis, mas sereis semelhante a Deus. Brincadeira? Se Deus que criou, foi Deus que criou, não foi o mal que criou o homem, foi Deus. E deu a ele mandamento sobre essa árvore, que havia um fruto nela, do conhecimento do bem e do mal, e não era bom para o homem, e certamente se ele comesse, morreria. O homem sabia disso, porque foi orientado por Deus. Mas em meio à sedução das trevas, a mulher cede, o homem cede, porque ela come do fruto e dá também a seu companheiro, a Adão, que também come, e eles obedeceram a Deus. E a consequência foi devastadora, porque esse fruto traz nele
aleluia, trazia e traz nele a morte, o conhecimento do orgulho, essa natureza adâmica, essa natureza da contaminação do fruto, traz a soberba, traz a mentira, né? Porque através dele o adversário age para cada vez mais levar o homem a práticas que o distanciam de Deus e traz sobre eles a sentença da morte. Não só a morte física, que o homem passou a morrer a partir disso aí, dessa prática, que Deus não criou o homem para matá-lo, Deus criou o homem para louvor da sua glória, e esse optou por ouvir a voz do inimigo e comer do fruto. E aí nós observamos quantas coisas que aconteceram nessa época de Adão mesmo. A Bíblia relata um homicídio, primeiro homicídio, em que o irmão, com esse espírito, né, com essa tentação aí desse fruto, ele fica com inveja, o Caim de Abel, se levanta contra ele. E de uma maneira tão aleatória, tão insignificante que ele se levanta, porque Abel oferece o melhor do fruto da terra, né, do melhor do gado para o Senhor em oferta, em sacrifício, e Adão o inferior. Deus atenta para a oferta de Abel e não atenta para a oferta de Caim. Ele desprezou porque ele pegou do pior. Abel pegou do melhor e ofereceu a Deus, porque Deus é digno do melhor, porque foi Ele que deu, Ele que dá o mantimento, Ele que dá a saúde. Deus é que dá tudo. E por causa disso, ele já teve a atitude errada de desprezar a Deus, oferecendo o pior, e ainda tomado de cólera, de raiva, de ódio, vai e mata o irmão. Isso fez com que, aleluia, o Senhor o jogasse fora da sua presença. E o homem ficou debaixo da condenação. A palavra diz em Romanos, né? Que o homem ele pecou e ficou destituído da glória de Deus, da graça, da presença de Deus, por escolha. E o Senhor ele teve que se oferecer na cruz para resgatar a sua criatura. Ele não ficou ali mesmo sabendo que ele desobedeceu e merecia a sentença que recebeu. Mas o Senhor não parou, ele veio e se ofereceu em sacrifício. Você vai ver isso lendo Gênesis a partir do capítulo 3. Você vai ver que o Senhor promete o Salvador. E ele cumpre essa palavra. E vem ele próprio, se faz carne. Só que é necessário o homem, como anteriormente, ouvir ao invés de desobedecer. Eu falo ouvir como anteriormente, porque antes de ele dar ouvido ao inimigo, ele era feliz. Não conhecia o pecado, não conhecia as práticas dessa natureza. E após isso, ele passou a morrer. Então, a morte física, ela é usada ainda hoje, glória a Deus, como, digamos, um instrumento para que a carne que peca seja abatida para os propósitos divinos. E Jesus venceu a morte. Só que ela será, segundo o Apocalipse, o último inimigo a ser aniquilado. Porque, como eu disse, Deus usa para seus propósitos. A pessoa, o homem, está com esse corpo contaminado, vive eternamente. O Senhor não deu esse privilégio, mas deu a partir do momento de o homem aceitá-lo como Salvador e permanecer nele.
lá após a morte ou a vinda do Senhor, ele transforma, ele promete buscar o homem, resgatar através da palavra, até 1 Coríntios 15. Esse corpo ele vai precisar de uma transformação para entrar no céu. Ou provando da morte, que aí ele é extinto, quando ele ressuscitar não é o mesmo corpo mortal. Aleluia, isso quando o homem toma uma posição de obedecer, ao contrário que Eva fez mais Adão. Se ele disse que certamente morrerás ao comer esse fruto, então certamente o homem não vai se salvar se rejeitar a salvação. Então muitos têm valorizado muito essas práticas desse corpo, em uma vida desregrada, separada da comunhão com Deus. E ele acha que isso é religiosidade. Não é religiosidade. É um fato de que o homem foi contaminado com esse fruto e ele foi condenado à morte eterna, à morte, a separação eterna de Deus. E se fala muito em pessoas que passam a vida toda nas trevas, fazendo coisas horríveis, não aceitam Jesus, ao contrário, se levanta contra o Evangelho, acha que é uma loucura, e no seu orgulho se exalta e acha ainda que vai ter um lugar na salvação. E tem pessoas que de forma cega, equivocada, ainda diz, está no céu. O Senhor recebeu no céu, que Deus receba nos seus braços. Não existe fórmula mágica. É necessário o homem negar a si mesmo, assim como Deus veio, se fez carne na pessoa bendita de Jesus, morreu na cruz, se sacrificou para livrar o homem dessa condenação, entendeu? É necessário o homem renunciar, largar as coisas do mundo, negar a si mesmo, porque através da oração você pode mortificar esses frutos mal de Adão que flui no homem. É necessário cada um se esforçar, além de aceitar Jesus, permanecer nele, porque também não vai adiantar você aceitar Jesus e continuar com a mesma natureza fluindo. Mesmo sendo tentado diariamente, é necessário, através da vida no Espírito Santo, mortificar essas obras, porque ninguém andando na sua própria vontade, aleluia, como Adão andou e Eva, pode agradar a Deus e pode se salvar. Então, não pense que você que está vivendo uma vida de socialismo, de treva, de perseguir o cristão, você que está vivendo uma prática de sodomismo, você que está vivendo uma vida da marginalidade, de fraudes, de adultérios, né? De adultérios, muitos adultérios, né? Muitas práticas. Glória a Deus, de roubo, de fraude, de mentira, são tudo frutos desse fruto de Adão fluindo. Em uns mais, em outros menos. Aleluia. E o diabo, ele fica em derredor, criando maneira de levar o homem à derrota. E aí muitas pessoas ficam na vida vacilante, ouve o Evangelho e fica um pé lá no cristianismo e um pé na prática do mundo. Um pé no cristianismo, um pé na prática do mundo. Não pode ser dessa maneira. Você tem que abandonar, você tem que se esforçar por Deus, pelo reino de Deus, pela sua alma. Porque está escrito, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, aleluia, quando ele fala morrerá, ele não se refere só ao dano da segunda morte. Ele está se referindo ao dano da morte eterna, o dano da segunda morte, que é quando o homem morre e é lançado, é decretado, né, se cumpre o juízo, né? Que a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo.
Então, não é morreu, acabou, morreu, descansou. O homem tem que ser inteligente e tomar uma decisão, que é aceitar Jesus, é negar a si mesmo, essa natureza adâmica, essa natureza de treva, essa natureza que Deus detesta, que é a natureza de rebelião contra Deus. Deus não tem culpa de nada, né? Deus, ele fez a parte dele, faz, para tentar, aleluia, resgatar sua criatura. Na verdade, ele resgatou na cruz, né? Quando ele se ofereceu em sacrifício na pessoa de Jesus. Então, a prece em negar você, não passe mais dia nas trevas, negociando isso, a sua vida, a sua salvação. Glória a Deus. Rejeita o mal, rejeita a derrota, rejeita a morte, no nome de Jesus. Aleluia. Resista, negue a si mesmo, vale a pena. Não fique, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Que adianta o homem chamar de alegria momentos efêmeros, momentos de prática de treva, aleluia, e viver só nisso o tempo todo, perdendo o seu tempo, e depois, aleluia, quando tentar aleluia, consertar com Deus, ser tarde demais, porque já morreu. Que após a morte, sem aceitar Jesus, não tem mais sacrifício para livrar. Não adianta ninguém falar boas coisas, acender vela ou fazer orações ou missas disso e daquilo, porque ele já foi jogado no esquecimento, no juízo, por quanto permaneceu nas trevas e não quis a luz, que é Jesus Cristo. Acorda, desperta. Quantas pessoas já falaram para você? E quantas vezes você desprezou, dizendo que não era a hora, que não era o momento, e continua nas trevas? Esforça, larga a morte, larga a prática do mundo que vai te levar à derrota, se ame. Quem fica na prática do mundanismo não ama a Deus. Não adianta dizer que vive na prática do sodomismo, dizendo que Deus ama. Não. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus vai te lançar fora. Deus, se você morrer nessa situação, acabou. E se Jesus voltar, você nessa condição, você não vai. E vai ser julgado e condenado. Então, esforça-te, seja você quem for, seja você um religioso desviado, seja você um religioso que não crê em Jesus, fica nessas religiões aí, que para alcançar a paz de espírito, segundo essa seita, é se concentrando, é falando com a natureza, é se ligando na natureza. Isso tudo é engano. Só quem salva é Jesus, só Ele pode dar paz. Só Ele pode livrar o homem da condenação eterna, no dano da segunda morte. Só o Senhor Jesus salva. E isso não é conto de carochinha. Acorda, amigo, desperta, amiga. Abre teu coração para o Senhor e permanece nele. Vive nele. Aleluia. Glória a Deus. Como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Que o Senhor aplique essas palavras que eu falei e que vocês se amem, negando a si mesmo, aceitando Jesus e permanecendo nele, que assim você livrará a sua vida e os seus, porque com certeza você vai interceder e lutar pela salvação deles enquanto em vida. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra nos nossos corações e que o Espírito Santo convença cada um de que Jesus Cristo é o Salvador e que sem Ele nada podemos fazer. Amém? Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.